Sempre. Ele sempre traz a escalação por sua causa. Agora ele vai trazer as notícias celestes, não é isso, Lauro? Exatamente. Calma aí, Toledinho. Falo do América nos outros dias, mas começando pelo Cruzeiro. Boa tarde, Bel, Toledo, Fael, Diogo. Boa tarde a todo mundo ligado no Alterosa Esporte. A gente segue trazendo informações sobre o Marcelo Moreno. Primeiro, lembrando, né, que ele não esteve nem no banco de reservas no clássico decisivo da semifinal do Campeonato Mineiro. Nesse mesmo fim de semana do jogo contra a América, o atacante participou de uma entrevista com o jornalista chileno, o José Tomás Fernandes, e revelou que houve interesse de 3 grandes clubes do Chile em contratá-lo. Essas situações teriam acontecido em dezembro e janeiro em dezembro do ano passado e janeiro deste ano. O Marcelo Moreno disse que sim, teria interesse em jogar lá no Chile, mas deixou claro também que tem um contrato vigente com o Cruzeiro até o fim de 2022 e que, por enquanto, tem interesse em continuar no Cruzeiro. Mas essa situação pode mudar, né? Nos próximos dias, depois de nem ficar no banco de reservas, com a chegada do Guilherme Bissoli. O atacante pode perder também espaço nesse setor ofensivo, o celeste. O último jogo do Marcelo Moreno pelo Cruzeiro foi na derrota fora de casa para o Pouso Alegre por 1-0 no dia 18 de março. E aí a gente vai apurando para saber se realmente o Marcelo Moreno fica ou não. Eu quero que o Diogo comente sobre isso, mas antes a gente vai ouvir o que disse o Felipe Conceição quando perguntado sobre o assunto na coletiva após o clássico contra o América. Ou o que não disse, né? Vamos ouvir. E agora a gente vai começar a pensar no elenco da Série B, começar a fazer os ajustes para que a gente fique cada vez mais forte. Como você citou, os atletas que chegarem ou aqueles que saírem é dentro de uma análise do que é o melhor para o Cruzeiro. Vamos lá, essa última reportagem, essa entrevista, né, do Felipe Conceição, como o próprio Lauro Lopes falou, a pergunta que foi feita para o Felipe Conceição foi o seguinte: o Marcelo Moreno está nos seus planos para a temporada, está nos seus planos para a Série B? E ele respondeu dessa forma, né? Então é o seguinte, pessoal, vamos colocar aqui alguns pontos, né, que eu quero considerar em relação ao assunto Marcelo Moreno. Primeiro, ele não estava jogando bem. Isso é fato, tá? Isso é ponto, ninguém precisa falar. Ano passado, Marcelo Moreno fez 3 gols. Ano passado, ele teve muitas oportunidades, né? E não conseguiu corresponder. Esse ano que o time começou a encaixar um pouquinho mais, ele não teve tantas oportunidades assim, como teve o William Potts, como teve o Rafael Sobis. Foi perdendo seu espaço. Às vezes ele ia entrando no jogo, depois ficava só no banco de reservas. E nesse último jogo, a surpresa, o Marcelo Moreno cortado, né, desse jogo. Aí eu vou falar para vocês aqui a coisa que não é opinião, tá? Informação. Pelo Marcelo Moreno, jogador, ele fica no Cruzeiro. Ele não tem vontade de sair, tá? Ele tem o desejo de permanecer no Cruzeiro, né? Porque como todo mundo sabe, ele abriu mão de muita coisa, né? De muito dinheiro, de, sei lá, de várias situações para poder estar aqui no Cruzeiro. Então a cabeça, os planos dele é de permanecer no clube. Mas a gente está vendo, né, que pela cabeça do treinador ele está perdendo espaço, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Esse contato realmente existiu de outros clubes, né, querendo o Marcelo Moreno, e essa situação, viu, gente, ela deve ser definida nessa semana ou no mais tardar na semana que vem, porque o Cruzeiro tem que fechar o seu elenco para poder começar a Série B. Então, existe sim sondagens pelo Marcelo Moreno, ele perdeu o seu espaço, tem vontade de ficar, mas se ele realmente não estiver nos planos, dificilmente ele deve ficar aqui no elenco do Cruzeiro, continuar.